Oi, gente, como é que vocês estão? Bom, o vídeo de hoje é uma indicação de 3 livros que não são tão óbvios para quem quer começar a se aventurar no universo da leitura e não sabe por onde começar ou não tá a fim de ler aquelas leituras óbvias do TikTok. Então, eu trouxe aqui 3 leituras que eu fiz no ano passado e que entraram para minha lista de favoritos da vida. O primeiro livro se chama Os 8 Vestidos de Or. Ele é um livro de drama familiar que vai contar um pouco a história de uma avó e uma neta que passam por um momento de descobrimento do passado dessa avó. Então, essa avó, ela tá num momento muito delicado da vida dela, beirando a morte, assim, e ela manda a neta dela atrás dos 8 vestidos de Or, que vão contar ao longo do processo que ela vai os encontrando um pouco mais da história dessa avó e da relação que ela tinha com uma grande amiga. E também um pouco sobre a relação dela com o avô dessa personagem. Então, é um livro muito, muito legal, muito interessante e que te prende já nas primeiras páginas, porque tu quer descobrir o que tá acontecendo e quem é essa avó e como assim as histórias do passado dela, e fala muito também sobre o presente da personagem principal e como ela vai se relacionando e conhecendo cada vez mais aquela avó e também conhecendo muito sobre si. Ela vai indo e voltando, então ela transita entre passado e presente e simplesmente vai te prendendo e cada vez mais tu quer entender um pouco mais dessa família, dessa grande amizade que a avó tinha, dessa relação com o avô, da relação com a mãe ou o pai da protagonista. Agora eu não lembro se a avó é mãe do pai ou da mãe, mas assim, e é um livro que tem um drama familiar bem carregado. Peraí que vocês estão caindo. Ele tem uma história familiar, um drama familiar muito carregado e muito interessante, assim. Eu lembro que eu li no verão e eu amei. E é um livro que com certeza eu vou reler no ano que vem, fora que a capa é magnífica. Ele é um livro de quase, não, passa de 400 páginas. E agora eu me lembrei também, ele vai transitando entre a narração da neta e da avó. Então a avó vai contando a história do passado dela, como se ela lá estivesse, então ele volta, e é a avó que conta. Então, é muito legal, gente. É um livro maravilhoso. Fora que fala muito sobre o universo da moda, fala sobre o universo não só da moda, mas da história da moda, né? E da história das cidades que são tão fortes nesse universo. Então, a gente entende um pouco mais sobre os grandes criadores, os grandes modistas do século passado e também muito de Paris, Milão. Então, além de tudo, é uma viagem muito interessante pela Europa antiga e é muito legal, gente. Esse livro aqui, com certeza, é um dos meus favoritos da vida e eu indico ele demais. Agora, em contrapartida, eu trouxe Os Sussurros, da Ashley Aldrin, que é a minha autora de suspense favorito. Ele não é um livro muito falado, mas, assim, todos os livros dessa autora eu faço questão de ler. São simplesmente sempre os meus favoritos do ano quando eu leio. E esse livro em específico, ele vai tratar sobre um grande bairro de famílias ricas, que os filhos são todos amigos, os pais são amigos, e tem aquele clima de passiva agressividade o tempo inteiro, todo mundo querendo ser a família mais perfeita, com tudo mais perfeito e sem demonstrar nenhum tipo de fragilidade na família. Então, é um bairro onde todo mundo vive muito de imagem. E um dia tá rolando uma festa de aniversário de um filho de uma dessas mães desse bairro. E a mãe grita com essa criança de dentro do quarto e todo mundo que tá na festa escuta. Passam uns dias, essa criança cai do quarto, né? Cai da janela e fica gravemente ferida, vai para o hospital, é internado. E aí, gente, cada parágrafo, cada capítulo desse livro vai te falar um pouco sobre cada uma das mulheres desse bairro. Então, uma das mulheres que é médica vai falar muito sobre ela, sobre a questão da maternidade. E vocês continuam caindo, gente, eu juro que eu tô tentando, tá? Vai falar muito da questão da maternidade, mas cada uma de um jeito, cada uma mais imperfeita que a outra, e essa mãe o tempo inteiro se culpando pelo que aconteceu, mas a gente ao mesmo tempo não sabe o que aconteceu, não sabe se ele foi atirado, se ele caiu, se ele se atirou.
Então, o livro inteiro ele fica transitando e rememorando a noite do acidente. Então, todas elas estão levemente envolvidas com o que aconteceu, umas mais que as outras. Mas essas 4 mães ficam passando por situações horríveis e vai e volta no passado. E tem muito drama familiar, tem suspense, tem traição, tem fofoca de bairro. Então, ele é um livro que te entrega, assim, tudo. Te entrega suspense, te entrega romance, te entrega fofoca, te entrega briga de gente rica. E, assim, é um livro que a escrita... Eu nunca li um livro de suspense tão bom quanto os escritos pela Ashley Aldrin. Ela também é autora de O Impulso, que é um outro livro que eu ia trazer, mas esse aqui eu me lembrava um pouco mais da história, eu preferi trazer esse. Mas assim, gente, esse livro... E cada capítulo é narrado por uma dessas mulheres, então assim... Sério, eu amo esse livro, eu amo falar sobre ele, eu indico ele pra todo mundo, porque ele é, com certeza, o meu livro favorito da vida. É muito bom, não tenho o que falar, ele é 1000 de 10. Bom, e agora um romance romântico da minha autora de romance romântico favorita, que é a Abby Jimenez. Ela é autora de vários romances românticos contemporâneos, e esse, especificamente, ele é da série De Parte do Seu Mundo, que são vários livros que participam do mesmo universo, que as protagonistas são amigas, os protagonistas são amigos. Então, mas esse aqui é o meu favorito. E eu vou contar pra vocês por quê. A Briana, que é a protagonista feminina desse livro, ela é médica e ela tem um irmão que tá precisando de um transplante de rim. E ela trabalha no hospital e aí entra um novo médico no hospital, super marrento, que de cara eles se odeiam. E aí eles vão começar a dialogar por cartas, sem ela saber que esse cara é o cara que ela deu de cara e odiou. E aí eles, obviamente, vão se apaixonar e tudo mais. Só que o jeito que a Abby escreve romance, eu acho que é o que mais me atrai. Esse aqui é o meu favorito porque a trama e o romance entre eles é o que mais me chama a atenção. Mas o jeito que ela escreve todos os romances é maravilhoso porque ela envolve drama familiar. O protagonista não é aquele protagonista perfeito, que não erra. Não, os protagonistas erram e erram muito. E eles são muito pessoas que poderiam facilmente ser pessoas reais, porque elas fazem merda, eles falam merda, eles erram, eles debatem, eles discutem, eles falam na hora que não deveriam falar. E tem problemas reais, problemas de família, problemas pessoais, questões psicológicas. Então a Abby faz questão de trazer nos livros personagens que enfrentam todos os tipos de problema e problemas que tu se identifica, sabe? Então eu me identifiquei muito com a personagem desse livro, muito na questão de ser irmã e de fazer tudo pelo irmão e dar a vida, se pudesse. Só que infelizmente ela não era, e isso é uma coisa que é falado bem no início do livro, ela não era compatível para fazer esse transplante de rim. E aí, quem vai ser a pessoa perfeita, com o rim perfeito? Como é que é o nome dele? Jacob. Exatamente, o Jacob. Que era o cara que ela tanto detestava. E aí vai ficar naquela coisa, eles vão se apaixonar e vão viver felizes pra sempre. Mas até eles chegarem lá, a gente tem um calhamaço de coisa que vai acontecer. Então, eu gosto da vulnerabilidade que a Abby traz pros personagens, sabe? E é um livro muito tocante. Ele te toca num lugar, assim, dessa coisa da família muito forte. Então, com certeza é um dos meus romances românticos favoritos. E eu indico ele pra todo mundo. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês gostem das indicações. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixem aqui nos comentários que eu gravo mais e mais e mais. Eu amo falar sobre o que eu leio. E é isso. Curtam o vídeo, comentem, se inscrevam no canal. Se tiver a opção de hypar o vídeo, hypem, por favor. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.